Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa série sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana? Vamos lá? Olha só, no primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui caso vocês não tenham visto, a gente falou da política e deu uma lida no primeiro artigo, interpretou o primeiro artigo baseado em pesquisas. E agora a gente vai dar uma continuidade. O meu plano hoje aqui é a gente fazer o segundo artigo, que é um pouco geral, assim, e dar uma detalhada no terceiro artigo da PMMU, tá bom? Vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês, vou colocar aqui na tela e a gente acompanha junto. O segundo artigo diz que a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Bom, a gente vê aqui que ele é um artigo bastante genérico, falando o objetivo geral da política nacional, mas o melhor, ele dá aqui no final do texto, ele define o que é o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, que agora a gente vai para o artigo 3, que é onde ele vai realmente dar passo a passo, dar item a item, o que seria esse sistema. E vamos então comentar. Vamos lá. Artigo 3º. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é um conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município. São modos de transporte urbano, os motorizados e os não motorizados. Bom, aqui a gente já vê, eu quero comentar com vocês, que essa definição de motorizados e não motorizados, ela tem sempre um foco no motor, ela tem um foco naqueles veículos que tradicionalmente construíram aí o transporte, o trânsito das cidades ao longo do século XX, né? Aqui a gente já vê que a gente tem chamado os modos não motorizados de mobilidade ativa, ou seja, a gente muda, eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu fiz sobre mobilidade ativa, para vocês entenderem do que eu tô falando, mas a questão é, quando você dá uma nomenclatura mobilidade ativa, você tira o foco do motor e passa o foco para as pessoas, você passa a pensar a mobilidade de uma forma diferente. Então, neste caso aqui, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a gente pode falar que ela está um pouco desatualizada, apesar que é muito fácil criticar depois que o negócio já está pronto, né? Ela já vai fazer aí 8 anos, então que bom que a gente tem atualizado essa nomenclatura. Então vamos lá. E diz aqui também que os serviços de transporte urbano são classificados quanto ao objeto de passageiros ou de cargas e quanto às características do serviço. Ele pode ser coletivo ou individual. E quanto à natureza do serviço, pode ser público ou privado. Aqui muita gente confunde. Eu vejo muitos textos que as pessoas começam a falar de transporte público e aí no meio elas chamam de transporte coletivo, aí às vezes chamam de transporte público coletivo. Então eu fiz uma tabela aqui para a gente tentar entender esse cruzamento entre público e privado e coletivo e individual. O que seria um transporte público coletivo? O maior exemplo aqui são os ônibus municipais ou para cidades que têm o sistema sobre trilhos, metrô e trem, né? Então esses seriam os públicos coletivos. Os coletivos privados seriam algo como os ônibus fretados ou transporte escolar. Eu não vou me detalhar muito aqui, porque no 4º artigo da Política Nacional de Mobilidade Urbana, o texto vai detalhar e vai especificar o que seriam cada uma dessas coisas. Mas é bom a gente já saber ter esses exemplos em mente para a hora que chegar lá não ficar muito perdido, porque as definições são bem mais técnicas do que aqui nesse artigo 3º, que eu só estou trazendo esse exemplo para vocês. Público individual, o exemplo clássico são os táxis, e no individual privado, os exemplos são automóveis particulares, automóveis por aplicativo e motocicletas. Então, assim, eu sei que às vezes a gente fica tentando usar sinônimos para as coisas, tal, mas a gente tem que ter em mente que elas não significam sempre a mesma coisa. Então é bom ser bastante claro, principalmente que você estiver propondo alguma pesquisa, escrevendo um projeto para pedir financiamento, é bom que você tenha todas essas definições claras na cabeça e no texto, para quem estiver lendo entender exatamente do que você está falando, tá bom? E, além disso, o que faz parte do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana? São infraestruturas de mobilidade urbana,
Vias e demais logradouros públicos, inclusive metro, ferrovias, hidrovias e ciclovias, estacionamentos, terminais, estações e demais conexões, pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas, sinalização viária de trânsito, equipamento e instalações e instrumentos de controle e fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. Bom, muita coisa aqui que faz parte dessa infraestrutura, né? Vamos lá. Primeiro que nas vias e logradouros, ele inclui uma coisa importante, que são as hidrovias. Se vocês derem uma olhada lá no Código de Trânsito Brasileiro, vocês vão ver que o Código de Trânsito ele se refere somente às vias terrestres. E aqui foi incorporada a questão que muitas cidades têm o transporte hidroviário regulamentado e faz parte da vida das cidades que tem rios, ter esse transporte hidroviário. Então é muito importante, isso tá aqui, apesar, não é só um detalhe, ele contempla boa parte do país que tinha ficado de fora do Código de Trânsito Brasileiro. É estranho aqui a citação de ciclovias, porque parece meio óbvio que ciclovias faz parte do sistema de mobilidade urbana e dos logradouros públicos, e dado esse detalhe de ciclovia, é estranho que não se cite calçadas, apesar que a gente entende que calçadas está dentro aí dos logradouros públicos, enfim. Esse item, ele tem diferentes níveis de entendimento das coisas, então é bom a gente sempre tá ligada nessas questões. Uma outra coisa, ele coloca estacionamentos de forma genérica, e quando a gente pensa em estacionamento, a gente sempre pensa em estacionamentos de automóveis, que são mais comuns na cidade, mas faltou aqui, por exemplo, citar bicicletários, né? Que já que tá falando de estacionamento, faltou falar de bicicletários, mas enfim, ou outras, por exemplo, garagens de ônibus, qualquer coisa assim, faltou esse detalhe, tá? Estacionamentos de uma forma muito genérica. Aí vem terminais, estações e demais conexões. Essas conexões podem ser, por exemplo, passarelas entre um terminal e outro, ou áreas de embarque e desembarque que não se configurem exatamente como só um ponto de parada, enfim. São essas conexões entre os terminais. Pontos de embarque e desembarque de passageiros, descargas, tranquilo, fácil de compreender o que são. Sinalização viária e de trânsito. É meio estranho esse termo aqui, porque geralmente a gente se refere à sinalização como horizontal e vertical, mas, enfim, são todas essas sinalizações e placas que servem para as pessoas se deslocarem na cidade, tá bom? Equipamentos e instalações é um nome muito genérico, né? Mas a gente pode incluir aqui, por exemplo, pensar em incluir bancos para as pessoas sentarem, os próprios pontos de ônibus, não necessariamente só aquele lugar do ponto em si, mas todo o entorno, poderia ter uma instalação, enfim. Esse nome é genérico, exatamente, a gente tem que sempre pensar o que poderia ser incluso aí, que faz parte da mobilidade urbana, que é uma coisa que pode estar sempre mudando. Mas enfim, pelo menos tem um item genérico que a gente talvez possa incluir coisas novas, por exemplo, para ciclos, não sei se estaria em estacionamento ou aí como equipamentos e instalações, mas vamos lá. E aí o último item que é instrumentos de controle e fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. Então aqui tem todo um sistema que não fica claro se para quem não é da área, assim, então eu trago essa informação para vocês. Todo o sistema de cobrança de tarifa, desde da fabricação do cartão eletrônico, do bilhete único, até todo esse sistema de informação, de coleta de dados, as catracas, os GPS dos ônibus, o sistema que lê essas informações, o sistema que faz a distribuição de tarifa entre os diversos concessionários e os diversos meios, né, metrô, ônibus, enfim, tudo isso tá dentro, faz parte da infraestrutura de mobilidade urbana, faz parte das ferramentas que os governos precisam administrar para ter uma boa gestão em mobilidade. Então aqui, nesse artigo 3º, a gente vê que quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa pensando em mobilidade urbana, é sempre bom a gente enquadrar o que a gente está fazendo nessas caixinhas, apesar que a gente sabe que, né, que, como eu já disse, a mobilidade está sempre em mudança, mas é sempre bom a gente enquadrar para tentar entender, para tentar segmentar
onde a gente está pisando, onde a gente está caminhando, tá bom? Eu queria pedir para vocês comentarem nesse vídeo se tem algum desses itens que vocês têm dúvidas ou coisas que vocês acham que ficaram de fora, coisas que poderiam estar mais esclarecidas aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigada por me acompanhar até aqui, a gente se vê nos próximos vídeos.